Olá, gente boa. Nem todo esquerdista é contra o direito de propriedade. Mas toda pessoa que é contra o direito de propriedade é comunista, porque é essencial ao comunismo ser contra a posse material de bens, especialmente de bens de produção e bens imobiliários. Isto é essencial. É da própria doutrina marxista afirmar em contrário, é negar uma obviedade que a história comprovou fartamente, inclusive nos péssimos resultados, das péssimas consequências sociais, políticas e econômicas. Porque se há um Estado que já é poderoso, sob um governo autoritário ou totalitário, onde está, que tem a força política, que tem a força coerciva das armas, que já desarmou os seus cidadãos, transferir a esse Estado a posse de todos os bens materiais é juntar nas mesmas mãos todos os poderes possíveis. E o resultado disso é uma monstruosidade opressora, como a história veio demonstrar. Então, o direito de propriedade é um direito essencial à liberdade. É parte importante da consolidação de uma democracia. E é pela dispersão, pela difusão do direito de propriedade que devemos nos empenhar através dos mecanismos de formação, de preparação para o trabalho produtivo, que permitam a aquisição de bens próprios por parte de todos aqueles que trabalham. É assim. É assim que funciona, é assim que funciona bem, é assim que se realiza melhor a justiça social. Neste sentido, deveriam estar empenhados os órgãos de educação, a atividade educacional do país toda, em vez de ficar, como acontece tanto assim, preocupado em formar militantes para exatamente implantar regimes comunistas no país, nos países, né? Principalmente nos países atrasados, capazes de engolir essa lorota, de se deixarem cativar pela ideia de que, se distribuirmos todas as propriedades, todos serão proprietados e todos serão beneficiados por alguma propriedade. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque negar o direito de propriedade significa transferir as propriedades para o Estado, e isto é sinônimo de deterioração de toda a propriedade material e destruição da atividade econômica, que é a única capaz de criar renda, poupança e exercício do direito de propriedade difuso dentro da sociedade. Bom, isto é óbvio. O que me espanta é perceber que se usa da ignorância das pessoas para difundir ideias avessas ao direito de propriedade com uma amplitude como aquela que se consegue ao afirmar que o Brasil pertence aos índios, que todos os que estão aqui, que o real direito de propriedade no Brasil, exatamente para poder ir aí adiante negar o seu direito de propriedade, que o real direito de propriedade no Brasil é dos índios. Todos os demais são usurpadores desse direito. E com isso nega-se todo o direito de propriedade, a tal ponto que aí esse lugarzinho onde você está sentado assistindo a este vídeo é dos índios. Você não devia estar aí, você tinha que estar em outra parte, você tinha que estar pendurado em algum lugar, mas não com os pés no solo indígena, propriedade alheia. É isso que tentam vender. Ou seja, obviamente uma tolice. Mas quando uma tolice dessas sai da boca do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que ao defender a demarcação de novas terras de reserva para os índios, afirmou que o Brasil não, com todas as letras, que o Brasil não foi descoberto e não tem 521 anos. Ora, quando o Procurador-Geral da República diz uma coisa dessa, nós temos que, não dá para entender mais nada. Como é que uma pessoa que se espera informação, conhecimento menos raso,
da história da humanidade diz uma bobagem dessa. É óbvio que o Brasil foi descoberto. Ah, não, mas o Brasil já existia. Era dos índios. Mas só se descobre, cara pálida, só se descobre o que já existe. Para que algo possa ser descoberto, é preciso que já exista. Senão será criado, será inventado. Descoberto tem que existir. O caminho das Índias foi descoberto porque já existia. O ouro de Minas Gerais foi descoberto porque já existia. E como me completou alguém, e é assim na ciência, e é assim no universo inteiro. Nós estamos descobrindo o que já existe. Será que cai a ficha? É tão óbvio isso. Agora, claro, eu posso pretender usar isso como falácia para negar os direitos de propriedade e causar imenso dano à economia brasileira, transferindo 14% do território nacional, território produtivo, para tribos indígenas, para grupos indígenas, que supostamente, remotamente, estão ou estavam aqui no período paleolítico, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Tribos que ocupavam o território esparsamente e brigavam entre si por esse espaço. Não tinham legitimidade de posse sobre lugar algum, não havia cartório de registro. Cara, acorda, ei! Entende? Imagina a extensão disso para a humanidade inteira. Para toda a história da humanidade, que é uma história do andar do homem sobre as terras e sobre as águas. De nômade para uma vida sedentária, para as guerras de disputa, de fronteira, de limite, de espaço, para a conquista do território alheio, para os êxodos, para as expulsões, para os genocídios. E assim foi. Para as migrações atuais. Aliás, migrações que ocorreram também ao longo de toda a história, por inúmeras razões, por causas naturais e por causas provocadas, políticas, econômicas. Ora, desconhecer tudo isso para desfazer do direito do brasileiro a estar no seu país. Mas que coisa maldosa! Que coisa maldosa! Que forma perniciosa de fazer política. Desconhecer as grandes navegações, negar o descobrimento do Brasil, é negar publicamente, negar em sala de aula, uma das mais notáveis aventuras humanas, que foi a conquista dos oceanos, as grandes navegações, das quais o Brasil é o principal produto. Olha, é duro para quem ama esse país, para quem quer ver esse país sair das suas dificuldades, enfrentar esse tipo de raciocínio sendo propagado friamente, maldosamente. Porque eu não consigo supor que só a ignorância cause uma bobagem dessas. Não. Há causas piores por trás, valendo-se da ignorância de muitos, capaz de comprar uma tolice desse tamanho. Pense nisso, meu amigo. Querem dar 14% do território brasileiro para tribos indígenas. Isto equivale ao território da Espanha e da Alemanha juntos. Imaginem quanta produção deixará de existir. E o dano que isso causará para a alimentação nossa, para a economia nossa e para a alimentação da humanidade, que hoje depende muito do agronegócio e da agricultura brasileira. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina. Quero o meu país
de volta. Tenho que para ficar segurando a ponta da corda, tenho que enfrentar cada bobagem, meu amigo. Pelo amor de Deus, que Deus ajude este país. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção.